O que é que então são arrays? Ah, arrays são um tipo de objetos no JavaScript que permite guardar outros objetos. Da mesma forma que nós tínhamos as variáveis, vocês ainda se lembram do que é que são variáveis? Que são caixinhas que guardam objetos, não é? Guardam qualquer tipo de valor, um objeto, guardam outra coisa qualquer. Os arrays permitem guardar muitos. E o que acontece? É como se fosse um conjunto de caixas onde vocês podem arquivar coisas para depois serem utilizadas. Podem colocar, podem tirar, podem modificar elementos que estejam nessa lista. E o que acontece é que muitas vezes, quando vocês estão a programar, podem chegar a ter, normalmente tem situações em que não sabem quantos objetos vão ter. Até podem ter muitos objetos. Estas bolinhas que nós criamos agora neste sketch são infinitas, não é? E nós podíamos querer guardá-las para depois as manusear. Ora, se nós não sabemos, por exemplo, quantas bolas vamos ter, e cada bola tem um X e um Y, como é que nós íamos criar variáveis para guardar cada uma delas, para depois as movimentar? Não podíamos, não é? E, portanto, o truque é criar um contentor chamado array. E o array, na prática, não passa mais do que isso, que é uma lista. É uma variável, vamos chamar-lhe L1, que é uma lista, e é um array, é definido com os parênteses retos, é a forma de definir que se vai tratar de uma lista, e depois eu lá dentro posso colocar, por exemplo, 5 elementos. Reparem, o que é que está a acontecer neste ambiente que eu vos estou a mostrar? É que eu, quando declaro uma variável, neste caso L1, ele faz o output aqui do lado direito dessa lista. Mas imaginem uma lista de compras. Neste caso, quando vocês passam o rato aqui por cima do lado direito, veem o resultado da lista e veem que esta lista tem, efetivamente, os 5 elementos que eu criei. A parte interessante de falar de arrays é que eu, para além de ter elementos lá dentro, que neste caso são inteiros, eu posso ter outras coisas. Eu posso substituir aqui o 4 por uma string, por exemplo. Olá, malta. E portanto, o array pode conter lá dentro listas de qualquer coisa. Inclusive, pode conter objetos lá dentro. Por exemplo, se nós tivéssemos uma bola para a qual tínhamos uma posição X e uma posição Y, lembra-se que uma bola, que um objeto é definido com as chavetas, na última aula. Sim? Eu tenho aqui, basicamente, um array com os parênteses retos, que tem... porque é que eu fugi correto? Tem, na primeira posição, um número, tenho 1. Na segunda posição, tenho este objeto. Este objeto, que por sua vez, tem um X e um Y. Na terceira posição, tenho o número 3. Na posição quarta, tenho o Olá Malta. E na última posição, tenho o 5. Certo? Há dúvidas sobre o que são arrays? Qual é a vantagem de utilizar arrays? A vantagem de utilizar arrays é que depois nós podemos obter propriedades desses arrays e fazer coisas com os objetos que ele tem. A primeira coisa óbvia que nós queremos fazer é saber o tamanho de um array. E se nós fizermos a propriedade length, quando nós executamos, o L1, que é a minha lista length, dá o tamanho dele, que são 5 elementos. Diz lá, Joana. Ai, não és tu, eu tenho que só repetir, querer falar connosco. Está percebido? Até aqui? Desculpa, não percebi. Agora não te ouvi. Fez a diferença, não ouvi. O length é. Este dá-nos o tamanho do array. Repara, se eu acrescentar aqui assim 7 mais 2 elementos, não interessa. Repara que o length automaticamente passou para 7. Ok? Pronto. Já? Pronto. Ok. Agora, como é que vocês adicionam novos elementos a este array? Claro que fazem como eu, venho aqui escrever. Vamos trabalhar com um array mais simples. 2, 3. Só com 3 elementos. Como é que vocês adicionam elementos a este array? Já vimos há bocadinho que podemos fazer uma coisa que é push. E se eu fizer push
E agora vou mostrar o array. Reparem, o que é que acontece? Eu fiz push do elemento 4 e o novo array ficou com 4 elementos. Não é? Ou se eu fizer push da palavra olá, o resultado é um elemento que adicionou o elemento olá no fim do array. Sim? Isto é uma forma de criar novos elementos, adicionar novos elementos. Aqui, elemento novo. É um novo elemento que se adicionou ao array anterior. E se nós quisermos retirar ou aceder a qualquer um destes elementos? Imaginemos que temos neste momento o array 1, 2, 3 e o elemento novo. Não é? Como é que eu acedo ao elemento que está na primeira posição? Como é que eu utilizo aquele 1? Eu posso utilizar está na posição 0. Ou seja, eu uso esta notação que está aqui, L1, abro parênteses retos, fecho parênteses retos e lá dentro ponho a posição. Só que em JavaScript a posição começa, o índice começa no 0. Se eu puser o 0, ele devolve-me o 1. Se eu colocar aqui a posição 1, está-me a devolver o segundo elemento. Se eu colocar ali o 3, está-me a devolver o último elemento do array. Certo? Porque a posição 3, como começa de 0, é 0, 1, 2, 3. Há dúvidas até aqui? Eu posso aceder aos elementos desta forma. Outra coisa que eu posso fazer é, para adicionar novos elementos, é dizer assim, espera aí, eu sei que não tenho posição 4. E quando eu faço L1, posição 4, ele está-me a dar um erro que é não definido, undefined. Porquê? Porque o meu array não tem posição 4. Mas eu posso utilizar esta forma de notação para, por exemplo, colocar lá um valor. Vamos colocar aqui um valor. Novo valor. Valor, não. Valor. E se eu for ver o que é que está lá no L1 agora, repara, tenho o novo valor inserido. Portanto, eu posso colocar um índice que não existe e atribuir-lhe um valor. Desta forma, guardando o valor dentro do array. Ok? Há dúvidas? Pronto. Uma das tarefas que temos normalmente de fazer, imaginemos, temos 50 bolinhas e temos que as desenhar, é iterar sobre arrays. Ou seja, se temos 100 ou 200 ou 500 bolinhas, como é que nós iteramos sobre elas? Temos que percorrê-las todas. Eu, portanto, vou imaginar um código que seja, por exemplo, um texto igual ao elemento elementos. Que é para depois utilizar esta variável texto e iterar sobre o array e quero basicamente construir uma string que nesta variável texto fiquem todos os elementos escritos. Há várias formas de iterar sobre arrays. Deixa-me só puxar este código assim um bocadinho para cima para nós termos aqui um bocadinho mais de espaço para vocês verem bem. Para podermos iterar sobre todos os elementos de um array, cujo tamanho à partida nós não definimos, temos que utilizar aquilo que nós vimos na última aula, que são ciclos. Certo? Temos que fazer um loop. E então, lembram-se de eu ter-vos mostrado o loop for? Então eu vou criar um índice que vai começar na posição 0, porque eu sei que os arrays todos começam na posição 0. Vou fazer com que o meu índice seja sempre menor que o tamanho do meu array. E vou dizer que no fim de cada iteração tenho que incrementar este meu contador aqui. A cada passo deste ciclo, o que eu vou fazer é dizer que o texto vai ser igual ao texto anterior mais o elemento que está na posição I.
Certo? E vou pôr mais aqui um espaço. Mais um espaço que é para separar para um espaço. Ou para umas vírgulas. Assim. Quando chegamos ao fim, este meu objeto de texto, reparem, é a tal string com os elementos 1, 2, 3, elemento novo e novo valor. Ok? Perceberam a lógica do que é que eu fiz neste bocadinho entre as linhas 15 e 19? Ou seja, vou criar uma variável de texto, só para guardar os valores, né? E para cada uma delas estou a iterar em cada um dos elementos da lista L1, depois chamo a lista L1, por acaso podia ter tido um nome mais interessante, mas estou a iterar utilizando o i do contador para ir obter cada um dos elementos. Certo? Mas ainda há uma outra forma de fazer esta iteração. Sobre arrays com for normal. Isto é um for chamado for clássico. Esta estrutura desta linha de 17, em que temos um contador, o tamanho do array onde vamos iterar, e depois o incrementador é basicamente um for clássico. Mais recentemente surgiu um for que nos permite iterar sobre cada um dos elementos de forma mais célere, com menos código escrito, como vocês sabem, nós somos preguiçosos, que é o chamado for each. Para cada elemento, ou mais normalmente for off, que tem esta estrutura. Vamos criar aqui uma variável texto 2 igual elementos, só para fazermos exatamente a mesma operação, somar e concatenar o texto. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um for à mesma, só que em vez de escrever let i igual a 0, porque este i não serve para mais nada que não seja iterar sobre os elementos, há uma forma de escrever os ciclos for em objetos que têm muitos elementos lá dentro, como os arrays, um iterador que faz let elemento of L1 e permite-nos fazer qualquer coisa com esse elemento. Ou seja, a sintaxe é ligeiramente diferente. É, para cada elemento da lista, vamos fazer qualquer coisa com esse elemento. E é essa qualquer coisa que vamos fazer é fazer a mesma operação que tínhamos já bocado, texto 2. Neste caso é texto 2. Texto 2, mais elemento, mais uma stringzinha. Ok? E o resultado disto é que esta variável texto 2, se formos inspecioná-la, tem basicamente aquilo que eu fiz no primeiro for, com a variável texto. Só que esta sintaxe para o for é mais simpática do que esta. Comparem lá a linha 17 com a linha 23. Certo? Qual é que preferem? É mais curto, é mais simples. E não tem que utilizar uma variável extra, porque a da linha 17 utiliza o let para definir uma variável que nós basicamente não utilizamos para mais nada. Se nós precisássemos usar a variável i para outras coisas, tudo bem, tínhamos que utilizar esta forma do for, mas como ela só serve mesmo para iterar sobre todos os elementos do nosso array, não é preciso estar a fazer mais nada. Pronto. Já percebemos que podemos adicionar elementos à lista, já percebemos como é que iteramos sobre ela. Interessa-nos também perceber como é que podemos retirar elementos. Então, para retirar elementos da lista, a primeira forma de fazer é utilizando o comando pop. O comando pop, vou por aqui o L1, só para nós termos a nova lista aqui em baixo. Está aqui, é o L1, o que faz é um ponto pop, é basicamente
ir ao fim da lista e tirar o último valor. Reparem que quando faço L1 pop, ele extraiu o último valor. E o resultado é que a lista em si perdeu, né? Vou pôr aqui a lista antes e depois. L1. L1 depois. Ou seja, antes a lista tinha 5 elementos. Quando faço pop, tirei o último elemento da lista e a lista depois ficou com 4 elementos. Ok? Então agora vocês podem dizer, está bem, o professor tirou o último elemento. E agora como é que tira o primeiro? Se quiséssemos tirar aquele 1, vou por aqui. Para tirar o primeiro da lista, fazemos L1.shift. Parem, puxar isto para cima. Neste momento eu tenho aqui esta lista. Tenho o 1, 2, 3 e a string elemento novo. Quando faço shift, retirei o elemento número 1, que posso depois utilizar numa computação, numa coisa qualquer, e o resultado foi que a lista ficou com ficou mais curta, ficou só com 3 elementos. Certo? Estão a perceber? Pronto. Para fazermos a eliminação agora que falta, que é retirar elementos do meio da lista, de uma posição ao calhas. Temos que utilizar L1.slice. E aí, basicamente, temos que lhe passar dois números. Temos que passar qual é que é a posição inicial do array que nós queremos extrair e qual é a posição final. Por exemplo, nesta nossa lista, neste momento, temos os elementos 2, 3 e a palavra e a string elemento novo. Se eu quiser retirar o 3 está na posição... Está na posição 1. Portanto, se eu quiser tirar esse elemento que está na posição 1, tenho que o apagar até à posição 2. E, portanto, se eu fizer L1, o que é que acontece com o slice? O slice 1, 2, ele extraiu aqui o valor 3 dentro de um objeto array, mas não o apagou. Ok? Ao contrário destes dois, do pop, que este aqui retira do fim da lista, o shift retira do início da lista e o slice não modifica a lista. Ou seja, o slice não modifica o elemento. Para modificar o elemento, podemos fazer, por exemplo, uma coisa que é... agora, se não me engano, L1. Podemos fazer, por exemplo, imaginemos que queremos apagar o elemento. Podemos usar delete L1 na posição 1. Não é? Ora bem, pronto, temos aqui o problema. Isto podem utilizar o delete, mas aqui este website diz que não nos deixa utilizar a palavra delete ainda. Podemos fazer... Pronto. Diz lá, Joana. Ou seja, temos que fazer uma outra coisa. Temos que fazer um search para encontrar o índice. Não é? Tu podes dizer assim, eu tenho um array muito comprido. Eu não sei qual é a posição em que tem o objeto. Não é? E, portanto, eu tenho que procurar o objeto nesse array e depois apagar. Obter o índice e apagá-lo. Certo? Ainda, como aqui eles não me deixam utilizar o delete neste interpretador de JavaScript,
há uma outra forma de modificar. Apagar um elemento. Pela posição. Vou por aqui pela posição, porque depois vamos ao caso da Joana para apagar pelo elemento. E ele não me deixa utilizar esta forma. Então, a outra forma que nós temos é o L1.splice. É um método que permite dizer eu quero ir à lista e apagar na posição 1 e quero apagar quantos? Quero apagar 1. Eu aqui, a partir do momento em que ele deu erro, vou comentar isto, que é para ele não dar mais. E portanto, o meu L1, reparem o que é que aconteceu. Quando eu faço splice, este splice chega aqui ao elemento, a esta lista que nós tínhamos, retirou o elemento que estava na posição 1 e tirou um elemento e devolveu e transformou a nossa lista numa lista só com 2 elementos, já sem o número 3, portanto. Ok? Mais que, pá, se calhar nós já estamos a ficar aí com uma lista muito pequena. Vamos fazer aqui uma nova lista. Let lista 2. Fazer aqui uma lista nova. 1, 2, 3. Até melhor que isso. Vamos fazer com letras A, B, que é para lá não confundir com os índices. C, D, E, F. Temos aqui, portanto, um novo array. Quando estás a trabalhar. O que é que nós podemos fazer com estes arrays ainda que possamos precisar? Podemos precisar de fazer uma coisa que é encontrar o índice, não é? E, portanto, aquilo que nós podemos precisar é procurar qualquer coisa. E a melhor forma de procurar qualquer coisa é utilizar o método indexOf. E eu aqui posso pôr o valor, mas imaginemos que quero procurar a letra D, o meu nome, não é? Reparem, o que é que ele devolveu? Ele disse-me que o index da letra D é o 3. Certo? Logo, eu sabendo isto, eu se quiser apagar o D do meu vetor, posso fazer algo que é criar uma variável temporária, vamos por aqui, tempo, guarda o índice, ou vamos chamar mesmo a apagar, tenho esta, já sei qual é o valor, e agora posso fazer L2.splice na posição a apagar de um elemento. E portanto o meu L2 ficou assim. Ou seja, reparem, eu tenho aqui o meu L2, não é? Com esta lista com 6 elementos, A, B, C, D, E. A seguir, na linha 46, vou procurar a posição onde está a letra que eu quero apagar, que é a letra D. E depois faço splice dessa posição de um elemento. Estás a ver como é que funciona? Sim? Deixa eu pôr aqui. Pegar o elemento de posição. Na prática é um index of para apagar. Claro que nós podíamos fazer uma outra coisa. A versão antiga de fazer era fazer um for let i igual a 0 i menor que L2.length i mais e depois o que é que fugiu? Deixa eu fazer aqui o refresh. E depois, aqui em baixo, dizer assim, eu tenho estes elementos todos, vou correr a lista,
E, portanto, eu vou fazer uma coisa que é if L2, L2 naquela posição I for igual à minha letra D, eu vou saber que a minha letra a apagar está naquela posição. Apagar igual a menos 1. Para já não é nenhuma posição, mas se a letra D for igual àquele índice, eu vou fazer que o apagar seja igual ao I. E depois, quando acaba o meu ciclo for, vou dizer L2.splice no apagar e apagar um elemento. E esta, tenho que mudar aqui o nome porque já tinha preparado. E portanto, o meu processo de procura de um elemento aqui é muito mais lenta, não é? É muito mais fácil fazer o index of. Este index of dá-nos o elemento na lista sem termos que andar aqui a percorrer num loop e tentar encontrar o elemento 1 a 1. Ok? Vocês, presumo que já tenham visto a maioria destas coisas com a Sara. Já tinham visto isto tudo? Ok. Há coisas que podem às vezes ser interessantes. Deixa lá ver como é que está o nosso L2 neste momento. L2. O L2 tem as letras A, B, C e E. Há coisas que podem ser interessantes de fazer com o L2. Imaginemos que, por exemplo, vocês, para cada uma destas letras, queriam acrescentar a cada uma delas, por exemplo, 2 pontos. Ou um igual. Porque vocês querem que este texto isto seja construído, dizer que o A vai ser igual a qualquer coisa. Uma das coisas que também existe é a função map, em que na prática o que ele vai fazer é fazer um mapeamento de todos os elementos que nós temos a uma função. E tipicamente o que nós fazemos é dizer assim: eu vou mapear cada um destes elementos a X, que eu não sei qual é o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, ou vou chamar elemento L, o elemento, e vou dizer que a cada elemento vai acontecer qualquer coisa. Vai ser esse elemento, por exemplo, mais a string igual espaço. O que é que aconteceu ao nosso L2? Reparem, neste caso, eu peguei na nossa string, na nossa array A, B, C e E quando eu faço o mapeamento, ele produz um novo array, A igual a qualquer coisa, B igual a qualquer coisa, C igual a qualquer coisa, igual a igual a qualquer coisa. Porque era o que nós queríamos, né? Neste caso, se nós tivéssemos um outro tipo de elemento, podíamos, um outro tipo de array, podíamos fazer outro tipo de mapeamentos. Mas a ideia é que nós, desta forma, podemos, por exemplo, mapear e transformar cada um dos elementos diretamente com uma instrução deste género. Isto é algo que depois vocês vão ter que investigar. Mapear cada um dos elementos a uma função. E basicamente o que ele faz no mapeamento é dizer, eu, para cada um dos elementos que eu tenho, vou fazer estas operações. Eu escrevi isto desta forma com a seta, que é igual, seta, para a direita, mas vocês poderiam escrever isto utilizando aqui aquilo que se chama uma função anónima, que teria uma sintaxe um bocadinho mais complicada, que é function L, e era uma função dentro daquele mapeamento em que faria L igual a L mais 1. E
faria, por exemplo, esqueci-me de pôr igual. E portanto faria o mesmo tipo de operação. Mas aquela sintaxe das setas é mais simpática e portanto é mais fácil, dizermos assim. O L vai se transformar no L mais. Estão a compreender a utilização do mapa? Mais ou menos. Imaginemos que um L3, uma lista, vamos dizer que é uma lista 3. L3 só com números. É mais fácil com números porque as letras não são se calhar a utilização mais normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginem que vocês tinham uma série de bolinhas ou de elementos de números, neste caso 6 números, que queriam saber quanto é que é o quadrado ou o cubo destes números. Quanto é que é 1 ao cubo, quanto é que é 2 ao cubo, quanto é que é 3 ao cubo, quanto é que é 4 ao cubo, não é? Quanto é que é 5 ao cubo, que é 125, quanto é que é 6 ao cubo, e etc. Como é que fariam essa conta? E lá a máquina de calcular. Está bem, mas vocês não sabem quais são os números que o utilizador ia fazer input. Imaginem que eram números que o utilizador estava a escrever uma aplicação com uma máquina de calcular online e o utilizador é que ia introduzir os números. Como é que vocês fariam essa operação de transformar os números que o utilizador vos indicou no cubo respectivo? Ele próprio vezes ele próprio. Certo? Pronto. E a forma de fazer isso de forma mais elegante é utilizar aqui um mapa. Ou seja, usar a função map. Porque vocês fizerem L3.map e vamos mapear o quê? Vamos mapear cada número, a qualquer coisa. É o que essa seta vai dizer. Vamos mapear cada um dos elementos a qualquer coisa. E qual é essa qualquer coisa? Número vezes número vezes número. Não é? Ele a multiplicar-se por ele próprio 3 vezes. Olha quanto é que deu o resultado aqui embaixo do lado direito. 1, 8, 27, 64, 125, 216. Certo? E vocês podem dizer assim, ok, eu tenho esta lista L3, são os números originais, e posso ter aqui uma outra lista chamada cubos, que é igual àquilo. E portanto eu tenho o L3 que se manteve inalterada, e tenho os cubos com os cubos da lista original. Certo? Da mesma forma que eu fiz número vezes número vezes número, podia ser outra coisa qualquer. Podia fazer número e dividir por 5, interessa. Às vezes é preciso dividir uma série de coisas por outra. As conversões podem ser úteis, por exemplo, imaginem que vocês estão a trabalhar com números que se representam cores. Não é? E as cores vão de 0 a 255. Mas vocês querem mudar de espaço de cor e o outro novo formato só trabalha com cores entre 0 e 1. Não é? Se estes números, imaginemos, eram cores, imagina 100, 200, 130, 130, 140, 50, 26, não interessa. Tínhamos estes números que eram números entre 0 e 255. E 255. Quando passamos para um outro formato, por exemplo, imagina que íamos trabalhar com um formato qualquer que só suportava números entre 0 e 1. Novo, normal. Podíamos dizer, eu sei que as minhas cores só são entre 0 e 255 e, portanto, tenho que dividir por 255 para obter as novas cores num formato entre 0 e 1. Não é? E repare, tenho estas cores originais, que é o L3, 100, 200, 130, 140, e tenho as mesmas cores convertidas para números entre 0 e 1. E é nessas situações que a utilização da função map é muito útil. Ok?
Pronto, em relação a vez, eu vou ficar por aqui. Se conseguir gravar este vídeo, eu vou pô-lo online na plataforma para depois vocês poderem reconsultar. Porque senão vocês esquecem-se e assim ficam com o vídeo. Este link vai ficar tal e qual, vou fazer aqui save e ele fica tal e qual como está. Save? Não sei se save. O meu computador está super lento e. Save. Pronto. E portanto isto está assim, vocês podem sempre vir rever e podem experimentar alterar valores, etc. E desta forma é só depois rever isto. Vou só fazer stop aqui disto aqui que está.